Olá! Oi, professora. Boa tarde. Vamos lá, então, Yasmin. Fazendo a chamada aqui rapidinho. Olá, boa tarde. Buenas tardes. Isabela, Laila, Clara. Gente, enquanto eu estou aguardando aqui que todo mundo... Alô? Olá, Manuel, boa tarde. Boa tarde. Bom ou não? Vamos lá, gente. Vocês podem pegar o caderno, tá? Vai continuar lá a matéria da unidade 1. Pera aí, professor. É para pegar o quê? O livro ou o caderno, né? Caderno. Ah, tá, joia. Pera aí. Então... Vocês vão... Você vai voltar a explicar a matéria? Isso. Então, vocês vão anotando aí as partes que vocês acharem importante. É sempre bom estar anotando, tá, gente? Então, podem pegar o caderno enquanto eu aguardo todo mundo entrar. Professor, teve aula só ontem? É porque ontem eu não pude entrar, não? Não tinha comida. Não. Ah, tá. Na sexta-feira teve? Teve. Ah, eu não entrei, não. Você passa o quê? Matéria. Foi matéria. A gente ainda está na explicação da matéria. É só você olhar a aula que ela postou depois na plataforma. Eu vou falar. Ah, eu vou olhar então. Obrigado, gente. Professora, porque sexta-feira eu tava cheio dos trabalhos para terminar. Eu tive que terminar eles. Entendi. Então, vamos lá. Por enquanto, está ficando quem? A Ana. Elas estavam nos outros horários? Quem? A Rafaela e a Ana. A Ana eu sei que tava, mas a Rafaela eu não vi, professora. Entendi. Bom, mas vamos lá. A gente continuar. Deixa eu ver se está aparecendo. Está todo mundo conseguindo enxergar aí? Sim. Senhora. Então, ó, a gente tinha parado, né? Eu expliquei para vocês o experimento de Mendel, a conclusão, e agora a gente vai entrar na parte de herança e saúde, tá? Foi isso mesmo, não foi? Senhora. Então, vamos lá. Ô, professor, é verdade que as pessoas que têm síndrome de Down, elas são muito mais fortes que a gente, que é normal? Muito mais sorte em que sentido? Não, tipo força mesmo. Porque o povo Força? fala que eles... Tipo assim, se eu e você estiver empurrando um outro, você vai ser mais forte que eu. Mas se tiver, tipo assim, você contra um deles, ele vai ser mais forte que você. Diz que é. Bom, isso eu não sei te falar, Manuel, mas a gente vai falar de algumas características agora sobre a síndrome de Down, tá? Então, vamos lá, gente. Bom, agora a gente vai entrar na parte, né, das anomalias
A gente vai falar primeiro das anomalias cromossômicas. Então, existem algumas doenças hereditárias que são causadas por alterações no número de cromossomos, ou então na estrutura, tá? Ou então por alguma anomalia também no gene. E a gente vai ver agora algumas anomalias que podem ser hereditárias. Então, calma, só um minutinho. Vou entrar aqui. Só um minutinho, gente. Ó, o meu que garrou. Meu slide. Não. Tá, vamos continuar. Então, agora a gente vai falar sobre algumas anomalias que podem ser hereditárias. A primeira que a gente vai falar é sobre a síndrome de Down. Bom, a gente sabe que algumas pessoas, né, elas nascem com um gene que não comanda a produção de certas enzimas. E por isso ela pode ter alguns problemas de saúde. E essas anomalias genéticas, elas são muitas vezes diagnosticadas por algum exame simples, tá? E pode ocorrer também a formação de gametas com cromossomos a mais ou a menos. E essas falhas podem originar crianças... A Rafa entrando. Então, vamos lá. Então, essas falhas podem originar crianças com um número de cromossomo diferente de 46, que a gente já viu, né? Que são 23 pares de cromossomos, ao todo 46 cromossomos. E geralmente, em geral, né? Essa falha no número de cromossomos vai trazer diversos problemas. E um desses casos é o que a gente chama de síndrome de Down, que vai afetar, para vocês terem uma noção, afeta 1 a cada 1.000 recém-nascidos. Então, é um número bem grande. A cada 1.000 crianças que nascem, uma vai estar com síndrome de Down, tá? Então, as crianças com essa síndrome, elas nascem com 3 cromossomos do tipo 21. Presta atenção aí na ilustração que eu coloquei dos cromossomos. O 21, em vez de ter um par de cromossomos, ele tem um trio de cromossomos, tá? Então, eles nascem com 3 cromossomos do tipo 21. Outra observação também, vocês têm que ver que os cromossomos, eles são numerados em ordem decrescente de tamanho. Então, olha lá, o par de cromossomos 1, ele é maior do que o par de 2 e vai só diminuindo, ok? Então, é só uma observação que é bom vocês sempre estarem atentos. E o fato de ter, então, um trio de cromossomos de 21 vai provocar uma série de problemas, como, por exemplo, deficiência mental, problemas cardíacos, maior também predisposição a infecções, tá? Dentre outros. Professora, vamos supor o seguinte, você nasceu toda perfeita e seu filho nasce, como é que fala? Tipo Como assim, assim? a professora explica, teste de atenção, nós que chamamos assim. Isso aí faz parte também da herança, esse trem de família? Não, essa fala no sentido de, por exemplo, como é que chama aquela... Que? Quando o aluno tem dificuldade de aprender, Teste de atenção que fala, né? não entra numa anomalia cromossômica hereditária, não, tá? Mas pode sim estar relacionada, por exemplo, tem uma, que me fugiu o nome, tem uma doença que... Como é que chama, gente? Me fugiu o nome aqui agora. Mas tem uma doença que atrapalha muito o desenvolvimento da criança na escola, nos estudos, que está... Imperatismo? Alguma coisa assim, quando a criança é imperativa. Isso, mas não está ligada aos cromossomos, tá, gente? Não tem a ver... Vai falar de síndromes, síndrome de Down, síndrome de Turner, a gente vai falar, mas não tem a ver com essa matéria que a gente está vendo aqui agora, não. Mas também é hereditário, tá?
eu esqueci o nome de uma doença, mas tem uma doença que é quando a criança ela é muito inteligente, mas ela não consegue acompanhar os colegas de escola. Ela fica muito nervosa do nada, fica Autismo? autismo. Não, professor, meu colega, ele era assim, ele tinha paciência pra nada. Tendem a ser crianças, né? Adultos também, muito inteligentes, mas eles têm alguns surtos de nervosismo, enfim. Mas isso não entra agora nessa matéria de agora, vamos focar aqui. Então, síndrome de Down, então ela vai trazer problemas cardíacos, deficiência mental, maior predisposição, então, a infecções, né? Como eu falei. E também tem alguns sinais físicos característicos, né? É bem fácil a gente olhar para uma criança e saber que ela tem a síndrome de Down. Por exemplo, ela tem uma característica de ter uma altura abaixo da média. Ô, Manuel, vou colocar isso no mudo aí, que está atrapalhando aqui. Então, tá. Então, ela Desculpa, vai ter professora. abaixo da média. Os olhos dela tende a ser um olho mais oblíquo, né? Um olho diferente. O formato do olho de uma criança, assim, é diferente também. Ela tem orelhas, por exemplo, com a implantação mais baixa. O pescoço dessas crianças também, ele é mais grosso. As mãos, elas são muito curtas, mas ao mesmo tempo são mãos também largas, tá? Então, algumas características dessa síndrome de Down. Deixa eu só anotar aqui que a Rafa e a Ana entraram, se não esqueço e dou falta. Gente, não atrasem tanto assim, viu? Ana e Rafa. Professora, o namorado Eu da não minha tinha irmã, encontrado o link, ele não. falou que ele queria ter um filho síndrome de Down. Aí a gente achou estranho, né? Aí perguntou pra ele, falou que era porque é criança a vida toda. Mas nossa, é triste, né? Você desejar ter. Não. Né? Cada um com seus loucos. Mas vamos falar de uma outra síndrome, que é essa síndrome de Turner. Essa síndrome, gente, ela vai afetar apenas pessoas do sexo feminino. Por quê? Ela vai ocorrer quando parte cromossomo X ele não é normal. Então, por isso que afeta somente o sexo feminino. A gente já sabe que o sexo feminino, o último par de cromossomos é como? Como que é? Vocês lembram? XX? Então, como ele afeta o par de cromossomo X, então ela ocorre em pessoas do sexo feminino, tá? Então, como que acontece? Pode apresentar um cromossomo X ausente ou parcialmente ausente, tá? Então, por exemplo, esse exemplo que eu coloquei aí, a gente vê que tem a ausência de um cromossomo X. Então, a síndrome de Turner, ela pode ocasionar uma variedade de características. Então, a pessoa, ela vai ter uma baixa estatura também, ela vai ter atraso do início da puberdade, ela pode ter infertilidade, ela pode ter malformações cardíacas, renais, infecção de ouvido, por exemplo. E tem também alguns sinais e sintomas também dessa síndrome que pode variar, né, de pessoa para pessoa. Mas ela pode ser, algumas podem ser mais graves, outras podem ser menos graves. Vou falar para vocês as principais, tá? Os principais sintomas e sinais dessa síndrome. E aí no slide também tem citando algumas. Por exemplo, pescoço curto, palato alto, a pessoa tende a ter mais cabelo na nuca, os mamilos, eles são espaçados, os dedos, eles são curtos, as orelhas também, né, são baixas, a pessoa tende a ter um inchaço nas mãos, nos pés, mas essa característica ela é mais comum no nascimento, tá? A gente consegue enxergar essa característica mais no nascimento do bebê do que quando ele já está se desenvolvendo. A estatura, né, como eu falei, ela vai ser abaixo da média, vai ter então um retardo, né, do crescimento,
A pessoa pode ter muita escoliose, o dedo anelar dela tende a ser mais curto, a pessoa vai ter muitas pintas pelo corpo, ela vai ter também uma antecipação do fim dos ciclos menstruais, então ela entra naquele período, né, que a mulher para de menstruar muito mais rápido, né, do que a maioria das mulheres. Menopausa? Oi? Isso. Menopausa? Isso. Então, a dela é bem mais cedo. Então, ela pode ter também uma outra característica, um outro sintoma muito comum, é que ela pode ser infértil, tá? Infertilidade. Então, em alguns casos, não são todos, ela não consegue, né, ter filhos, beleza? Então, a gente percebe aí que como ela tem, né, um cromossomo X a menos, ela acaba tendo algumas características mais masculinas, digamos assim, tá? E tem uma outra síndrome também que é um pouquinho parecida com a anterior, que a gente chama de síndrome de Klinefelter. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ela é uma anomalia cromossômica que é caracterizada pela presença de um cromossomo X. Então, diferente do anterior, em vez de ser só um par, vai ter mais um cromossomo a mais no 23, tá? Então, ele vai ter um cromossomo X a mais, só que vai acontecer mais em sexo masculino. A gente sabe que o sexo masculino é como XY, mas ele vai ter 2X e um Y no último conjunto aí de cromossomos. Então, a gente sabe, indivíduo normal, ele apresenta 44 cromossomos autossômicos, que a gente já viu que são os cromossomos que não estão ligados ao sexo, né? Estão ligados a algumas características físicas e tudo mais. E a gente sabe que o normal é ter um par de cromossomos sexuais, que no caso dos homens vai ser XY e nas mulheres XX. Então, a gente sabe que acontece, então, de apresentar, né, no cromossomo 46 o X e o Y. Só que o portador da síndrome de Klinefelter, ele possui 44 cromossomos autossômicos e um cromossomo sexual X a mais. Então, ele vai apresentar uma constituição cromossômico do número total de cromossomos dele vai ser 47. Então, ele vai ter um cromossomo a mais. E o último conjunto aí vai ser o XXY, tá? Quais são, então, as características de um indivíduo que apresenta essa síndrome? A primeira, estatura acima da média. Então, são pessoas muito altas. Os órgãos reprodutivos vão ser poucos desenvolvidos, ele vai ter aumento das mamas, né? Então, um homem tem uma mama, né, além do normal. Isso não tem nada a ver, gente, por exemplo, quando um homem ele é mais gordinho, a mama tende a desenvolver, né? Normal, igual nas mulheres. Mama é gordura. Isso não tem nada a ver com a síndrome. Mas no caso dessa síndrome, vai ser além do normal. Então, ele vai ter uma mama bem maior do que nos homens mais gordinhos, pessoas mais gordinhas que têm uma mama mais desenvolvida, tá? E esse aumento das mamas, que é uma outra diferença também, ele vai apresentar algumas características femininas, tá? Então, vai parecer mamas de mulher. Ele também pode ter esterilidade, o coeficiente intelectual dele, ou seja, né, inteligência dele, vai ser inferior, tá? E aí tem algumas características que eu coloquei aí também no slide, como, por exemplo, calvície frontal vai ser ausente, né? Que é uma característica dos homens, mas aí, no caso, ele não vai ter. Ele vai ter tendência para crescer menos pelos, né? O desenvolvimento dos seios, que eu já falei. Os pelos púbicos femininos, ele vai apresentar. Os testículos deles vão ser reduzidos. Vai ter o crescimento da barba vai ser muito inferior comparado, né, ao dos homens. Os ombros vão ser estreitos. A gente sabe que o homem ele tende a ter os ombros muito mais largos, né? A parte do ombro do homem é muito mais largo do que uma mulher. Da mulher é mais delicado, mais estreito, né? Mas no caso... mas isso aí é só do shot que é síndrome de Down, né?
Não, já estou em outra, Emanuel. É síndrome de Klinefelter. Já pulei. Ah, entendi. É outra síndrome. Não tem nada a ver com síndrome de Down, não. É uma síndrome que ele vai ter um cromossomo a mais. O último par de cromossomos vai ter um cromossomo a mais X. A gente sabe que o X... Professora, e quando essa síndrome acontece com a mulher, o que acontece? Não, ela só comete homens. Ah, só. Que só acontece com mulher. E esse que eu falei anteriormente, deixa eu voltar aqui, o Turner é com a mulher, tá bom? Porque o último par de cromossomos, que é XX, ele vai ter falta de um X. Então, ele acontece mais em mulher. Então, ela vai ter algumas características, assim, um pouco masculinas, porque ele vai ter um cromossomo a menos feminino. Esse aqui é o contrário. Ele vai ter um cromossomo a mais feminino. Então, ele vai ter algumas características de mulher. Entendeu? Então, Só por isso que que ele acontece... Oi? eu entendi. Por isso que ele acontece com homens, porque a gente sabe, o último par de cromossomos masculinos é XY, mas no caso dessa síndrome vai ser XXY. Então, ele vai ter um cromossomo a mais X, que então vai fazer ele desenvolver essas características um pouco mais femininas. Igual eu estava falando, a questão do ombro estreito. O homem tem um ombro muito mais largo que o da mulher. Às vezes você coloca, por exemplo, uma camisa de um homem magro. Você olha para ele, às vezes ele é até mais magro que você, aparentemente olhando. Você coloca a camisa dele, você vê que tá largo aqui no ombro, né? Porque o homem, as roupas dele, tudo é feito já com um ombro mais largo, né? Maior, aquele ombro mais largo. No caso das mulheres, não, é mais delicado, mais estreito. Mas o homem que tem essa síndrome de Klinefelter vai ter um ombro mais estreito, que é uma característica feminina, tá? Tem também os braços e as pernas compridas. Lembra que eu falei que ele vai ter uma estatura acima da média, ok? Ancas largas, que também é uma característica feminina. Essa parte aqui do quadril da mulher tende a se desenvolver mais que o homem, né? Mulher tem quadril, essa parte aqui. Então, no caso, quem tem a síndrome também desenvolve mais. Beleza? Voltando. Qual é o tratamento, professor? Existe tratamento para esse tipo de síndrome? Então, existe. Quem tem essa síndrome pode fazer um tratamento como reposição hormonal, né? Além de também ter ali, é importante ter um aconselhamento ali familiar, né? Em razão da esterilidade. Pode fazer cirurgia de correção, por exemplo, nas mamas, né? Pode fazer a redução das Professora, minha família tem caso nenhum de síndrome de Down, desse trem de nada. Mas será que pode chegar a ter? Pode Tipo assim, gerar, futuramente, quer dizer? sim. Sempre, digamos assim, né? Eu gosto de falar, sempre tem que acontecer, tem que começar por alguém, né? Então, pode acontecer de um casal que em ambas as famílias não tem ninguém com essa síndrome, né? Por exemplo, a síndrome de Down que você falou, ter um filho com síndrome de Down, justamente porque durante a formação, né, daquele indivíduo, daquela criança, acontecer alguma anomalia ali na formação dos cromossomos dessa criança e vir, então, com síndrome de Down no desenvolvimento dela, entendeu? Pode acontecer. Mas é raro, né? Raríssimo, né? Claro, muito mais, porque ela é uma síndrome hereditária. Então, a chance de você ter um filho com síndrome de Down, que na sua família não tem ninguém, é muito, muito pequena. Mas se tiver alguém... Quem tem a síndrome de Klinefelter, quando vai operar o seio, né, só pode operar quando, tipo, depois que dos 18 anos, por exemplo, quando ele já parou de crescer e tal? Não, pode operar até antes, mas é aconselhável operar depois que todo o desenvolvimento dele já foi concluído, né? Porque ele pode operar, por exemplo, menor de idade, com autorização dos pais, mas depois pode continuar desenvolvendo. Então, é melhor esperar todo o desenvolvimento ali do seio para depois fazer, então, essa redução.
Mas, se quiser fazer antes, pode, não é proibido. Tá bom? Oi? Tem alguém falando? Clara, você tá falando? Não tô te ouvindo. Só eu que não tô ouvindo? Tá muito baixo. Ô, Clara, fala alto, minha filha. O trem tá baixo. Não, Não. você tá abafando o som do seu telefone. Agora deu? Agora deu. Pode falar. Só dá em homem, então, essa síndrome. Sim, essa é em homem. A anterior, que é essa daqui, ó, Turner, é em mulher. Ah, tá. Entendi. Bom? Então, vamos lá. Onde que eu estava? Então, tratamento. Reposição hormonal, né? Aconselhamento familiar por causa da esterilidade, né? Tem que ter um tratamento psicológico. E essa cirurgia também de correção, né? Das mamas e tudo mais. Mas, assim, não é, né, uma cura. É um tratamento para tentar dar uma qualidade de vida para essa pessoa, tá bom? Bom, aí agora a gente falou, né, das anomalias nos cromossomos. Agora a gente vai falar nas anomalias nos genes, tá? E a primeira que a gente vai falar é a fenilcetonúria. Então, ela é uma doença relacionada a uma alteração genética rara, que ela vai afetar, para vocês terem uma noção, 1 a cada 10.000 pessoas. Parece um número grande, né? 1 a cada 10.000 pessoas, mas não é. Então, ela afeta muitas pessoas. A gente sabe, no mundo inteiro tem bilhões e bilhões de pessoas. Então, 1 a cada 10.000 acaba que muitas pessoas têm essa anomalia no gene, né? Que é a fenilcetonúria, tá? Então, 1 a cada 10.000 pessoas, e ela vai envolver o metabolismo de proteínas. Então, para uma pessoa nascer com a fenilcetonúria, um bebê ele tem que ter herdado o gene dessa doença, né? De ambos os pais. Então, frequentemente os pais eles não sabem que eles carregam esse gene. Então, eles acabam, né, passando isso para o bebê. Ele então, genética, tá? Essa anomalia. Então, por exemplo, normalmente, quando a gente come, né, um alimento que contém proteína, as enzimas digestivas, elas vão quebrar essas substâncias em aminoácidos. E esses aminoácidos, eles são necessários para formarmos nós. Gente, Você sair da Através de aula, porque ela tá outras acabando, enzimas. né? A pessoa que tem essa doença, ela tem uma alteração na função de uma... Tá acabando. Mas Calma aí, voltou? gente. O quê? Não, O que porque foi? a sua voz É tinha porque a parado, agora senhora voltou. travou, professora. Ah, é? Ué. É, Ué, vocês estão me ouvindo agora? agora Agora tá. sim. sim. Tá. Tá, mas agora o nosso horário já acabou. Vou fazer o seguinte, na aula de amanhã, eu começo a falar dessas outras anomalias nos genes, tá? Então, a gente já terminou de falar, né? Dei alguns exemplos de anomalias cromossômicas, e na aula de amanhã eu explico as outras para vocês, tá bom? Tá, joia, beleza. Beijos. Até mais. Tchau. Até. Até. Tchau.